Temos medo de muitas coisas na vida, como falar em público, sair pela primeira vez com uma pessoa desconhecida e até admitir que às vezes estamos sozinhos. Em muitos casos, preferimos não correr o risco de sermos rejeitados e termos que lidar com a rejeição. Na verdade, os medos são traiçoeiros porque são superpostos em camadas, um em cima do outro. Se percorrermos todas as camadas, chegaremos ao medo mais profundo, a base sobre a qual repousam todos os outros, que é geralmente o medo da morte. Suponha que você esteja se preocupando extremamente com um projeto no trabalho. Examine esse medo e debaixo dele você encontrará o medo do insucesso. Debaixo desse você encontrará sucessivas camadas. O medo de não conseguir o aumento, de perder o emprego e finalmente o de não sobreviver, que é basicamente o medo de morrer. O medo de não sobreviver está por trás de muitos dos nossos temores financeiros e profissionais. Suponha que você está com medo de convidar alguém para sair com você. Debaixo desse medo está o medo da rejeição, e debaixo desse medo de que não existe uma pessoa que possa se interessar por você, debaixo desse encontra-se o medo de não ser capaz de receber amor. E sem receber amor, será que você conseguirá sobreviver? Quando as pessoas se sentem inadequadas, o medo principal é eu não sou satisfatória. Porque as pessoas ficam pelos cantos nas festas sem falar com ninguém. Porque temem não ter competência para conhecer e conversar com os outros nas festas. O que significa que elas têm medo de não serem satisfatórias. Os outros são atraentes, os outros são bonitos, agradáveis, interessantes. Mas essas pessoas têm medo de não serem nada disso. No final, tudo se resume ao medo da morte, possivelmente a causa da maior parte da nossa infelicidade. Ferimos inconscientemente aqueles que amamos por causa do nosso medo. Por causa do medo, nos refreamos tanto na esfera pessoal quanto na profissional. Como todos os medos têm origem no medo de morrer, tomar consciência disso e aprender a relaxar diante do medo que cerca a morte nos ajudará a enfrentar todas as outras coisas com mais naturalidade. Aqueles que estão perto da morte enfrentam esse medo supremo, o de morrer. Ao se verem diante desse medo, se dão conta de que ele não os esmaga, que ele deixou de ter o poder que imaginavam. Os que estão à beira da morte aprendem que o medo não importa. No entanto, para o restante de nós, ele ainda é bastante real. Se pudéssemos literalmente entrar em você e remover cada um de seus medos, a sua vida não seria bem diferente? Pense nisso. Se nada impedisse você de seguir os seus sonhos, a sua vida provavelmente seria muito melhor. É isso que aqueles que estão à beira da morte aprendem. A proximidade da morte faz com que relativizem os maiores medos que os impediram de realizar o que desejavam. Eles os veem como irrelevantes e se perguntam por que deixaram que esses medos os paralisassem. A visão dos que estão à beira da morte remove todos os temores. Lamentavelmente, quando o medo vai embora, estamos doentes ou velhos demais para fazer as coisas que teríamos feito se não tivéssemos tido medo. E é triste envelhecermos e adoecermos sem jamais experimentar as nossas paixões secretas. Encontrar o trabalho que desejávamos ou nos tornarmos a pessoa que gostaríamos de ser, mesmo se tivéssemos realizado as coisas pelas quais ansiávamos, um dia ficaríamos velhos e doentes, mas não repletos de arrependimento. Não teríamos vivido pela metade. Desse modo, existe uma lição que se torna clara. Precisamos superar o medo enquanto ainda podemos fazer aquilo com que sonhamos. No entanto, para superar o medo, precisamos nos deslocar emocionalmente para outro lugar. Precisamos avançar em direção ao amor. Felicidade, ansiedade, alegria, ressentimento. Temos muitas palavras para as inúmeras emoções que sentimos durante a vida. No entanto, bem no fundo, na nossa essência, existem apenas duas emoções, o amor e o medo. Todas as emoções positivas vêm do amor e todas as negativas do medo. Do amor emanam a felicidade, a satisfação, a paz e a alegria. Do medo nascem a raiva, o ódio, a ansiedade e a culpa.
Na verdade, só existem duas emoções primárias, o amor e o medo. Mas é mais exato dizer que existe apenas o amor ou o medo, pois não podemos sentir essas emoções exatamente ao mesmo tempo, elas são opostas. Se estamos com medo, não estamos no lugar do amor. Quando estamos no lugar do amor, não podemos estar no lugar do medo. Você consegue pensar em alguma ocasião em que esteve ao mesmo tempo no lugar do amor e do medo? É impossível. Temos que tomar a cada momento a decisão de estar num lugar ou no outro, pois não é possível ficar neutro. Se não escolher conscientemente e ativamente ficar no lugar do amor, você se encontrará no lugar do medo ou de um dos sentimentos que o compõem. Cada circunstância nos oferece a oportunidade de fazer uma escolha, e essas escolhas têm que ser feitas continuamente, sobretudo nos momentos difíceis em que o nosso compromisso com o amor é desafiado. O fato de ter escolhido o amor não significa que você nunca mais enfrentará o medo. Na verdade, é preciso que nossos medos venham muitas vezes à tona para finalmente serem curados. Trata-se de um processo contínuo. Lembre-se, você sentirá medo mesmo depois de ter escolhido o amor, assim como ficamos com fome depois de comer. Precisamos escolher continuamente o amor para nutrir a alma e expulsar o medo da mesma maneira como nos alimentamos para nutrir o corpo e eliminar a fome. Exatamente como quando Troy cuidou de Jack, ele precisou escolher continuamente o amor em vez do medo. Ele decidiu servir a algo maior do que o seu medo e optou por ajudar outro ser humano necessitado. Isso não significa que o medo de Troy não vá surgir de novo. Mas sempre que o medo retornar, Troy terá que fazer uma escolha e voltar ao amor, fortalecido pela experiência já vivida. Todos os medos que inventamos estão relacionados com o passado ou o futuro. Somente o amor está no presente. E agora é o único momento real que temos, e o amor é a única emoção verdadeira, porque somente ela ocorre no momento presente. O medo sempre se baseia em algo que aconteceu no passado e nos faz recear aquilo que achamos que pode ocorrer no futuro. Viver no presente, portanto, é viver no amor e não no medo. Esta é a nossa meta, viver no amor. Para atingir esse objetivo, o primeiro passo é aprender a amar a nós mesmos. Ao impregnar-nos de amor, começamos a eliminar o medo. Nossa, essa lição é grande.